Olá, seja bem-vindo ao programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E hoje aqui com o pastor Ronaldo vamos falar de um tema muito interessante e controvertido. Algumas pessoas creem, não creem. Bem, o que nós vamos falar, pastor? Vamos falar sobre os dinossauros. Esse aqui é o pastor Edson, está um pouquinho mais gordinho, e esse sou eu. Nós vamos ter dois convidados especialistas no assunto e vamos conhecer um pouquinho melhor esta fase que o mundo viveu, que a gente precisa conhecer melhor. E oferecendo sempre para você a revista Princípios, onde você poderá conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. É um brinde, é um presente que podemos mandar para você. É só você entrar no site biblia.com.br e fazer a sua solicitação, ok? Também você pode falar conosco através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram também, dando sua opinião, sugestões para os próximos programas. Aguardamos o seu contato. Está no ar, seu programa Fé para Hoje. Nossos convidados para o programa de hoje são dois especialistas na área, Dr. Paulo Souza, que é geólogo, também professor da Universidade Federal de Alfenas. Prazer muito grande recebê-lo aqui em nosso programa. Já esteve conosco em outras ocasiões e falamos que ia voltar para falar especialmente sobre dinossauros. Muito obrigado. Sim, é muito bom estar aqui e eu espero que nós possamos contribuir com todos os nossos telespectadores para que eles possam ter a visão correta de como se processou a história do nosso planeta. Bom. Também temos aqui o pastor Vinícius Metzley. É isso mesmo? Mesmo. Correto? Metzley. Pronunciei corretamente? Corretíssimo. Maravilha. Muito obrigado por estar conosco, pastor. É um especialista também, gosta, muito estudioso na área e nós agradecemos a sua vinda aqui ao nosso programa. Já esteve conosco também em outras ocasiões. Já estive sim, é um prazer poder estar aqui. E você mencionou numa daquelas ocasiões sobre um livro que já está na mão do pastor Ronaldo. Isso, na realidade, também foi mencionado pelo Dr. Paulo, né? Também. O livro das profecias Daniel e Apocalipse, do Isaac Newton, que nós mencionamos na época os vários cientistas que acreditaram em Deus e que usaram. Então está aí um livro, ele existe mesmo, né? Está aqui. Muito bom. O tema está bem ilustrado no nosso cenário aqui. O pastor Ronaldo, isso é da coleção particular do pastor Ronaldo. Ele está montando aí também cenários sobre, para discutir com os alunos, criacionismo, evolucionismo. Etc. Né? Então, essa coleção toda aqui é do pastor Ronaldo. Temos aqui alguns apetrechos também que o pastor trouxe para nós, o pastor Vinícius, e vamos explicar um pouquinho. A coleção dele também. A coleção particular. Agora, em especial, essa é a grande pergunta. Talvez não seja uma pergunta, porque alguns têm dúvida, será que existiu realmente? A arqueologia comprova que existiram esses grandes animais. Agora, quando? Por que não existem mais? São algumas questões que a gente vai começar aqui a conversar. É interessante nós observarmos que a Bíblia faz menção desses animais e situa eles no rol das criações divinas. Então, em nenhum momento, a Bíblia exclui essas formas de vida, né? Nós podemos ter aí, quem sabe, algumas intervenções humanas, algumas alterações, mas, a grosso modo, elas estão inseridas. Agora, o que acontece com elas? É aquilo que eu digo para os meus alunos nas aulas de biogeografia. São espécies e, como tais, estão sujeitas à extinção, principalmente quando você tem mudanças ambientais. E aí, novamente, a Bíblia é coerente, não é, pastor? Por conta de que o dilúvio foi uma grande catástrofe que trouxe mudanças ambientais, não é verdade? Não, com certeza, professor. E a gente acaba enxergando aí que até a criação dos dinossauros não foi no mesmo dia. Porque aí você entende que tem os dinossauros que eram aquáticos, os que voavam, e os dinossauros que eram terrestres. Então, aquáticos e os que voavam no quinto dia, e os terrestres junto com o homem, aonde a Bíblia diz, no livro de Jó, que criou o Behemoth, que a melhor tradução não seria hipopótamo em hipótese alguma, porque toda a definição do animal não tem nada a ver com hipopótamo, mas sim algum dinossauro parecido aí com, de repente, um apatossauro, um argentinossauro, um seismossauro, ultrassauro, qualquer um desses grandões, porque a linhagem da forma como Deus diz para Jó
é uma forma clara. Como que um hipopótamo vai se alimentar em cima do monte? Entendi. Se o hipopótamo, Ele o fala habitat do dele é do rabo lado do rio. com A cauda, A cauda com como cedro, o tronco cauda de como cedro, o cedro, hipopótamo com aquele... as pernas, rabinho, os né? músculos as pernas, e músculos. tal. Então, toda essa estrutura... O que se crê é que, na realidade, não havia uma palavra para se usar, Sim. para se Nos traduzir nossos isso. idiomas. É. Eles deram um nome e nos nossos idiomas não tinha. Então, Isso. tentou-se escrever Behemoth de uma forma que tentasse manter pelo menos o fonema. Então, né? só vamos repetir. O texto é Jó, Jó 41, 15, e também você vai ter Jó ali... 41, 15 em diante. Isso. Então, vem uma 15. descrição de um animal. Onde que- toda a morfologia é descrita por Deus. Isso, mas que tem lá o nome de hipopótamo, tem alguns lugares Isso. que tem Algumas nome de traduções elefante. chamam de hipopótamo pela analogia que é feita com a proximidade com a água. Então, o animal que nós temos hoje, que vive próximo à água, é herbívoro, mas é terrestre, é o hipopótamo. Então, o tradutor ali, o padre, né, João Ferreira de Almeida, quando foi fazer a Colocou. tradução, ele entendeu melhor, vou dar minha contribuição. Aí é o hipopótamo que ele deve estar falando. Para corrigir, é Jó 40, 15. 40, E aí o 15. 41 vai falar sobre o Leviatã, Ok. que também é um Também é. dinossauro na nossa forma de enxergar por causa dos detalhes da forma como Deus fala com Jó. Descreve, E né? a descrição não é assim, imagine esse animal. Ele diz contempla. E essa expressão no hebraico contemplar é tirar medida. Então era para Jó tirar medida do animal. Porque Jó estava se achando agora importante e Deus falando, eu criei ele, cara. E mais, eu criei ele como premissa da criação. Mas aí então, pastor, nós já temos uma mudança de paradigma que é fundamental no embate criacionismo e evolucionismo. Sim. Quando Deus diz contempla, Deus nos remete a uma contemporaneidade, a Isso. uma existência que está se dando em paralelo e não separada por um longo hiato de tempo. Essa São é a contemporâneos. grande questão, né? Isso. O tempo em que estavam ou que existiram esses animais. Você falou que eles deixaram de existir, alguns animais deixaram de existir. Hoje nós temos animais Estão em extinção. que estão em extinção, não é? Sim. Tem Alguns já foram poucos extintos. espécimes aí e logo alguns serão extintos verdade. também. Agora, o nome dinossauro também não é uma coisa antiga, né? O nome dinossauro. Ele remete o quê? Um 1800, alguma coisa assim? Acho que o pastor pode... Richard Rowe, em 1848, ele fala exatamente sobre isso numa feira de ciência para poder dar um nome diferente para os répteis grandes e poderosos. Então ele introduz esse nome, que vem do grego, Deinos, terrível, e Saurus, que era o réptil, então era um réptil terrível. E a pergunta fica, tem dinossauro vivo hoje? Tem réptil terrível hoje? É simples, se você colocar no Google lá e fizer uma pesquisa em qualquer um desses aplicativos, você vai ver lá, dragão de Komodo, é um dinossauro vivo, iguanas das Ilhas Galápagos, crocodilo Nilo e vários outros ainda são dinossauros. Então, isso, como o professor já deu o link aqui, essa ligação entre se eles eram contemporâneos ou não, você pode pegar aqui, por exemplo, um fóssil de peixe, que é da época do Cretáceo, que é o auge dos dinossauros. E você faz uma análise e você encontra que esse peixe tinha que ter vivido junto com o dinossauro, que aqui tem um mesossauro que era aquático, e que eles têm que ter vivido junto, porque a alimentação dele era o peixe. Segura só um pouquinho aqui, só para a gente não poder mostrar um pouquinho, mas você estava completando que são contemporâneos. São vamos dizer contemporâneos. Aqui está a base de alimentação e aqui está o predador. assim. Ok. Então aqui você percebe que Perfeito. tem aqui as costelas, tem ali o platô, Ok. o rádio, cada osso aqui E exemplificado. isso é bem na sua área, né, doutor Paulo? Essa é a área Doutor de... Paulo, fala um pouquinho mais sobre isso. E isso demonstra que o dinamismo da vida, ele submete as espécies a essas situações. Às vezes, numa condição favorável... Olha, um exemplo que nós podemos dar aqui. Quando ocorreu o acidente naquela represa de mineração em Minas Gerais, nós ficamos pensando, as consequências serão apenas estas? Mas o que nós temos assistido já há algum tempo no noticiário? Um surto de febre amarela. Saúde. Repare como um evento que ocorre numa região acaba tendo consequências em outra. Um eco. Por quê? Porque isso, Um ecossistema. a natureza ela funciona numa ciclagem da energia que é perfeita. Os ciclos, por isso que nós temos ciclos do nitrogênio, da água, enfim. E o que acontece? Com as mudanças, algumas formas de vida não vão mais ser adaptadas para aquilo. E elas vão pagar um preço caro. E nos parece que estes seres, infelizmente, na sua morfologia, na sua fisiologia, eles não estavam adaptados para um mundo com essas características que nós temos pós-dilúvio.
E talvez por isso foram os que primeiro foram afetados, sendo né? afetados. Né? E eu acho que no próximo programa nós até podemos falar dessa contemporaneidade até recentemente. Sim. Mas assim, parece que depois da Revolução Industrial, onde nós talvez alteramos a composição atmosférica com uma presença maior de carbono, pode ser que eles tenham sido os primeiros a se ressentir disso. Certo. Só para a gente poder contextualizar um pouco mais, a questão da chuva de meteoritos e a destruição dos dinossauros. Sim. Essa é uma grande vertente e uma explicação para a extinção desses animais. Você já está dando uma outra agora. Só para reforçar as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos fazendo 2 programas na sequência, o programa desta semana e da próxima semana também, vamos estar falando exatamente deste tema. Então, não vamos esgotar tudo nos 2 programas, mas Sim. vamos trabalhar bastante dentro das duas áreas, ok? Por favor. Então, quando a Bíblia descreve o evento do dilúvio, e nós situamos a grandeza dos fenômenos e dos eventos, nós não precisamos excluir as duas coisas. Ok. Porque essa chuva de meteoros não pode ter sido uma das manifestações de uma reorganização espacial, de uma reorganização planetária que se submeteu a isso. Né? Seriam coisas maiores, que não é o caso de nós discutirmos agora. Mas veja, por que falta um planeta entre os planetas sólidos e os planetas gasosos? Após Marte, nós temos um cinturão de asteroides. Muito provavelmente, o que poderia ser aquilo? O planeta, que explodiu. Se desintegrou. Por que Marte, que fica entre o cinturão de asteroides e a Terra, recebe esse nome dos povos antigos, que remete ao Deus da guerra? E por que o eixo de inclinação do nosso planeta é inclinado? Né? Ele não está naquela posição de ângulo reto. Então, pode ser eventos astronômicos que, inclusive, causaram essa precipitação, né? E isso se soma na grande extinção, mas não foram só os dinossauros. Seres humanos, mamíferos, anfíbios, enfim. Né? E aí, depois do dilúvio, com uma reorganização, veja, Noé é tido por Deus como um homem justo, um homem reto. Como que Noé fica bêbado? Por que ele ficou bêbado? Porque agora o processo de oxidação mudou. Ele estava acostumado a espremer a uva e deixar lá o suco de uva e beber suco de uva antes do dilúvio. Com a mudança na atmosfera, nas condições ambientais, ele espreme a uva e imagina que ia ter suco de uva. Mas não, vai ter vinho alcoolizado, fermentado. E isso está dizendo o que para nós? Mudança. Que as idades, agora, as reações fisiológicas mudariam. Então, Tanto que a idade dos seres humanos, repare bem, baixou. ele é o último que vai alcançar os 90 anos. Nem os filhos que viveram antes do dilúvio, pelo menos 100 anos, vão alcançar a idade dele, vão morrer com 600 anos. E depois a idade vai chegar ao ponto de avô enterrar bisneto e se espantar com o envelhecimento do bisneto. Se você que nos assiste, né, puder fazer esse estudo da genealogia, você vai ver, então, as mesmas mudanças que nos afligiram e te privilegiaram com essa cabeleira e nos privaram dela, afligiram todas as espécies. E talvez essa foi a que teve então, a resposta. Assim, vamos deixar uma coisa clara assim, que isso é um detalhe importante. O mundo antes do dilúvio tinha uma conformação, tinha uma outra configuração. Uma outra configuração. A água foi demais e outras coisas foram movidas para que a vida pudesse existir depois, porque Noé respirava o ar, era muito semelhante, né? Mas algumas coisas começaram a decair. Eu nunca tinha pensado nisso da idade e outras do Não, inclusive, quando eu fiz uma palestra sobre essas mudanças, um exímio lá, conhecedor de vinho, estava presente. E ele me parou e falou: professor, o senhor entende de vinho? Eu falei: nada. Ele falou: porque inclusive a luz tem uma ação sobre o envelhecimento ou não. E eu fiquei admirado do que o senhor estava dizendo hoje. Então, veja, a Bíblia sempre é coerente em suas narrativas. Vocês falaram Noé, falaram da arca. Como é que caberia dentro da arca um bichão daquele lá? É aí contigo, pastor. Só para a gente estar fechando já um daquele ali, talvez. É contigo, pastor. Um brachiosauro, um diplodocus. O maior problema é a visão que a gente tem, primeiro, com a narrativa do texto. Porque o texto não disse se eles eram adultos ou eram filhotes. Isso. Então, primeira coisa que tem que ver aí. Agora, um detalhe: não podia ser um ovo com pata andando. Porque ovo com pata andando não existe. Então, assim, os animais que entraram na arca, eles eram filhotes, mas eles tinham já uma facilidade para caminhar até lá.
Por que você começa a enxergar isso? Primeira coisa, eles são mais dóceis. Você vê um filhote de cachorro brincando com um de gato sem nenhum problema. Depois de uma idade que eles começam a brigar. Eles dormem mais, então você precisa de menos comida para alimentar. E depois da comida vem o número 2, número 1, que tem que fazer. Imagine, um elefante... Número 2, número 1 são as necessidades fisiológicas. fisiológicas. Necessidades fisiológicas. E aí, imagina, um elefante come 1 tonelada. Eles não ficaram 40 dias e 40 noites, 365 dias dentro da arca. Só aí quantas toneladas só para alimentar um elefante, se eram o macho e a fêmea. Então, assim, quando você vê a ideia de filhotes, tudo se torna muito mais fácil. Mas aonde me leva a acreditar nisso? Em Gênesis 9, quando desce da arca, Noé então olha para os animais e fica com medinho. Aí Deus tem que pôr o temor aos animais, para o homem, e aí para minha conclusão como pesquisador, me deixa na minha mente clara que realmente eram animais filhotes. Porque como que você passa um ano com o animal lá e não tem medo? E a hora que o bicho desce, você fica com medo. Então, é interessante essa sua colocação, porque normalmente as ilustrações são sempre de animais adultos. Grandes. Né? Então, o que fica na mente é animais imensos, assim elefante, como etc. as ilustrações aproximam as coisas. Então, nós sempre vemos Noé e os antediluvianos com roupas semíticas. Isso. Perfeito. Né? Perfeito. E feios, né? E baixos. Tudo isso é visão, na verdade, não é visão criacionista. É uma visão mais evolucionista do que criacionista. Por quê? Porque eles estão pequenos, estão feios, e aí remete à ideia da evolução do homem vindo do símio e assim subindo. Já que na nossa visão é o contrário. Eles eram muito mais altos, mais bonitos. Mais inteligentes. Eles tinham... o pecado tinha afetado na vida deles muito pouco. Então, imagina, tem uma pesquisa de Harvard que diz assim... O mundo, né? O mundo estava, por pouco propício para tempo, isso, afetado ação do pecado, né? E uma pesquisa de Harvard diz assim, que se nós tivéssemos 20% da função do nosso cérebro, nós conseguiríamos fazer coisas fantásticas. E aí eles pegam o golfinho e descobrem que o golfinho tem muito mais inteligência e usa muito mais o cérebro que nós. E isso nos chama atenção. Aí você fica pensando, quanto será que Adão e Eva usavam naquela época? É interessante toda essa sua a colocação. O nosso tempo realmente voou demais, vai muito rápido. Você teria que falar um pouquinho sobre essa estrutura que você colocou aí sobre a mesa. Nós gostaríamos também de falar um pouquinho da questão da contemporaneidade, não é? Dos incas e outros povos que descreveram, pintaram, descreveram animais com essas características. E tudo isso eu acho que fica muito interessante a gente poder conversar um pouco mais no nosso próximo programa. Eu agora preciso abrir um espaço aqui no programa para o pastor Ronaldo apresentar o tema da Palavra de Deus, para reforçar um pouquinho, para a gente ter novas atitudes diante das descobertas e diante daquilo que Deus tem revelado. E porque através da palavra Deus conversa conosco. Sem dúvida nenhuma. Pastor Ronaldo. Muito bem, obrigado, pastor. Eu estou assim muito encantado porque este é um assunto que é científico e nós temos cristãos, cientistas, estudiosos e que são tão bons quanto os cientistas que não creem em Deus, que são evolucionistas ou algum tipo de outro sistema ou outra ideia. E há explicações razoáveis para isso. Assim como as explicações de um cientista evolucionista, elas são razoáveis, elas têm lá seu valor, porque senão não existiriam. Nós precisamos ficar abertos. Eu quero falar isso para você. Esse doutor Paulo falou uma vez aqui, que ele esteve já no nosso programa, inclusive temos repetido alguns programas que o pessoal tem pedido, mas que os cientistas cristãos, temos que ser abertos, dizia o doutor, e eu estou repetindo, para esse modelo criacionista. Porque não existe só um modelo para avaliarmos. Há um modelo criacionista, que ele é tão lógico e tão científico quanto o modelo evolucionista. Então, a gente às vezes vê nos comentários, né, de algumas respostas aqui mesmo do programa, nos programas da Novo Tempo, alguém dizendo assim, isso aí não entende nada, não sabe nada, isso aí... Não, nós podemos saber muita coisa, porque existe uma ciência e ela é clara e ela é lógica. Então, há uma coisa que move a vida cristã. Aqui no livro ou na carta, né, universal que Paulo escreve aos Hebreus, aqui fala no verso 1 e verso 6, são dois versos interessantes, né? O verso 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse texto é muito importante para mim e para todos nós aqui, porque nós fizemos a opção pela fé. Talvez não a mesma, mas o criacionista tem fé naquilo que ele crê e o evolucionista também, porque não é conclusivo o que ele faz, assim como nós também. Nós não estávamos lá, a gente não sabe exatamente como foi feito, mas sabe que há um outro caminho. Então estamos abrindo um pressuposto que Deus é o Criador de todas as coisas e cremos nesse Deus. Você não vê a Deus? Veja a Deus. É uma porção de coisas que Ele fez. Na história bíblica, como é que um livro pode surgir há tantos anos atrás, manter uma coerência entre os seus livros, são 66 livros, uma coerência entre todos eles e foram escritos em épocas diferentes, pastor Edson, e por personagens diferentes. E eles têm uma coerência. A Bíblia, eu costumo dizer que ela é tramada, mas alguns não gostam dessa palavra, mas ela é toda preparada. Alguma coisa que está aqui em o Novo Testamento vem lá do Antigo Testamento e a gente aprende coisas incríveis. Então, o primeiro ponto quando a gente lida com ciência é ter fé. E cabe a ciência na fé. Ela cabe, exatamente. Porque o cientista cristão vai procurar da mesma maneira que o cientista não cristão. Embora haja algumas fraudes por aí, que a gente sabe, mas a fé é fundamental. E o que é fé? Eu gosto de comparar a fé com o namoro, noivado e casamento. No tempo do namoro, deveria ser assim, eu imagino pelo menos, a gente deve conhecer a pessoa. Você não vai fazer um contrato com essa pessoa de casamento, que é o noivado, vou me casar com você, dia tal, pronto, esse é o noivado, sem conhecer a pessoa. Por isso que casamentos onde os casais, né, os noivos, não se conheceram, mas não se conheceram no sentido físico, não se conheceram aqui, na mente, quem são. Então, esse deve ser o primordial ato do namoro, é conhecer. Saber como uma pessoa é quando está triste, quando está feliz, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, né? Quando está empregado, quando está desempregado, é conhecer a pessoa. Então é fundamental você conhecer a pessoa e essa deve ser a meta num namoro. Quando você conhece a pessoa, então você começa a confiar na pessoa. Ela não chegou a tempo, não. Ela não chegou a tempo porque alguma coisa aconteceu, porque ela não falha. Ela não é de furar com o horário. Aí a pessoa chega, o carro quebrou e tal, mas eu estou confiando nela. Então o segundo passo nesse relacionamento marital é confiar. Você conhece, confia. E porque confia, se entrega, que é o casamento. A cerimônia e a vida de casal, né, do casal. Mas durante a vida do casal, eles vão continuar se conhecendo. Vão continuar confiando e vão continuar se entregando. Então, se a gente comparar agora com a fé, é mais ou menos a mesma coisa, de uma maneira bem rude. Mas fé não é um sentimento, fé é um movimento. Na realidade, fé começa com conhecer. Fé não é pular no escuro. Então, alguns olham para o modelo cristão e dizem, isso aí é tudo de gente que não entende. Não, fé não significa isso. Não é um salto no escuro, fé tem que passar pelo conhecimento. Quem é Deus? Como é que eu conheço a Deus? Conheço pela natureza, as incríveis da natureza. Esses dias, meu filho médico estava me explicando um pouco sobre os cílios. Aqui, esse negócio pequenininho que a gente tem nos olhos. A importância disso. Cada coisa foi colocada no seu lugar. Bilhões de anos são poucos para essas coisas caírem aí de repente e começarem a funcionar. Põe trilhões, quadrilhões, não sei mais, zilhões. Então Deus tem um modelo perfeito. Dentro desse modelo perfeito, nós temos a possibilidade de conhecê-lo. Conhecer através da palavra. Conhecer através das pessoas que o conhecem. Então conhecer a Deus é fundamental. É alguma coisa que envolve a razão. Depois a gente tem a confiança. Você conhece, confia. Aí você se entrega. Só que depois da entrega, você continua conhecendo. Vamos dizer assim, a vida do cristão depois da entrega, do batismo, ou da passagem, ou da aceitação como
cristão, não é? Com a aceitação de Cristo, sendo um cristão. Então você tem conhecimento novo, confiança a cada dia e entrega. Isso se repete, vai se repetindo, é a vida toda assim. Então fé é alguma coisa importantíssima para a gente exercitar. Conhecimento, confiança e entrega. Eu me entreguei a esse modelo. Não só esse modelo, eu me entreguei a um Deus. E por trás desse Deus há tantas coisas estupendas, maravilhosas. E eu faço um convite para você hoje, para que também aceite esse Deus como o Senhor da sua vida. Ele criou o universo, fez tantas coisas incríveis, morreu por você na cruz, passou pelo sacrifício da cruz e espera que você também se entregue a Ele. E eu quero orar com você nesse momento. Pai bondoso, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. E queremos confirmar aqui, ratificar a crença de que Tu és um Deus criador e mantenedor da vida. Obrigado, porque nós temos tantas razões para acreditar em Ti, mesmo não Te vendo pessoalmente, e acreditar em todas as coisas que foram feitas. Em nome de Jesus, toma essa nossa vida. Toma o nosso coração, a vida deste nosso querido amigo, querida amiga, e faz um milagre acontecer. O milagre da transformação. Em nome de Jesus, amém. Estamos terminando então mais um programa aqui, mas vamos continuar com esse assunto no próximo programa. Pastor Edson estará aqui, Dr. Paulo, Pastor Vinícius. Semana que vem nós voltamos com mais dinossauros. Um grande abraço, fique com Deus. Esse foi o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Um grande abraço, comunique-se conosco pelas redes sociais. Estamos esperando o seu contato, hein? Não deixe de entrar em contato pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Nós vamos ficar muito contentes em receber a sua mensagem. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.